Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Download da Notícia. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando aqui a Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Pelo horário de Brasília, agora 17 horas e 6 minutos e os termômetros na Avenida Paulista marcam 23 graus. Está chovendo, garoando, está parando, a temperatura está caindo, bem a cara do outono que já estamos vivendo. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição. Desta terça-feira, acabou o mês, 31 de março de 2026, outono brasileiro e Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Finalizamos o mês de março. Como voou, hein? Eu sou Gil Latoreira, falando direto da nossa central de jornalismo, aqui nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos todos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante em São Paulo, no Brasil, no mundo e principalmente nas regiões de cobertura aqui da Guardiã da Notícia com o nosso giro de notícias com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã, FM 82.3, e com imagens pelas nossas multiplataformas no portal aguardiandanoticia.com.br e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Hoje estaremos juntos até às 19h30. Comigo aqui nos estúdios da Avenida Paulista, do DN2, a Aline Matos na transmissão, a Isa nas redes sociais. Na edição, o Marcos, a Roberta Santana e o Felipe Rafael. Gustavo Cópia na mesa de som, juntamente com a produção e a reportagem da Kathleen Costa, que está aqui comigo na mesa na Avenida Paulista. Boa tarde, Kathleen, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gil, para você e para todo mundo que acompanha o Download da Notícia, segunda edição. Kathleen, vamos aos destaques desta terça-feira, 31 de março. Acabou o mês. Acabou o mês. Governo zera IPI de carro movido a energia limpa. Fechamos o mês com medicamentos subindo 3,81% a partir de hoje, conforme a autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Após 12 anos de espera, o monotrilho da linha 17 Ouro é inaugurado nesta terça-feira, ligando o aeroporto de Congonhas à rede de trilhos de São Paulo. Câmara Municipal de São Paulo acompanhou a entrega de 100 novas viaturas à Guarda Municipal Metropolitana. Ministério Público e a Polícia Civil realizam uma operação contra um grupo suspeito de tentar desviar quase 900 milhões de reais da herança do fundador da Unip Objetivo. Primeiro torneio Vetera Beach de futevôlei movimentou o último final de semana em Caraguatatuba. Ribeirão Pires ganha ainda mais destaque no cenário do turismo religioso e cultural. VLT promete transformar a mobilidade em Salvador. Em nossa sala de entrevistas, Gil, vamos conversar com o advogado Dr. Bruno Cristaldi para falar sobre a emenda constitucional de 97 e o direito do vereador de migrar de partido a qualquer tempo. E ainda nesse editorial, teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico com as principais notícias, com análises e comentários que movimentaram esta terça-feira. E no cenário internacional, barco de pesca equatoriano desaparece com 19 passageiros. E por fim, nessa edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com o resumo das principais notícias do dia, com as participações dos seguintes jornalistas: Francisco Trevisan, do Litoral Norte, Ricardo Café, do Alto Tietê, e do comentarista Bruno Camargo, com as notícias do Vale do Paraíba, no quadro No Eixo do Vale. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, pois o Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, 31 de março, já está no ar.
Download da notícia. Muito bem, às 17 horas e 11 minutos, vamos abrir o nosso editorial com as notícias nacionais. A CCJ da Câmara aprovou a PEC que classifica carreiras de segurança como atividades de risco e típicas do Estado. A medida abrange policiais, bombeiros, guardas municipais e agentes socioeducativos, garantindo-lhes o direito a adicionais e aposentadoria especial. Na prática, o novo status assegura a esses servidores proteção contra demissões arbitrárias e interferências políticas. Confira os detalhes sobre o assunto na reportagem a seguir de produção da TV Câmara dos Deputados, aqui na tela. De Brasília para a tela do DN2. A proposta de emenda à Constituição que reclassifica carreiras de segurança como atividade de risco e típica de Estado foi aprovada pela CCJ da Câmara. Pelo texto, o trabalho de policiais federais, civis, penais, militares e legislativos, além de bombeiros, guardas municipais e agentes socioeducativos, passa a ser considerado atividade de risco, o que implica no recebimento de adicionais e aposentadoria especial. Já a classificação como carreira típica de Estado, na prática, assegura a esses servidores proteção contra demissões arbitrárias e interferências políticas. Segundo a relatora da proposta, deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, a PEC também recupera direitos perdidos pela categoria por ocasião da reforma da Previdência em 2019, tais como a permissão para que homens ocupantes destes cargos se aposentem aos 53 anos de idade e as mulheres aos 50. Essa atividade é uma atividade de risco. Nós sabemos as nossas atribuições, mas nunca foi colocado no papel qual o risco que nós sofremos quando estamos em serviço. Isso aí é iminente, eu não preciso nem falar muito, porque é visível essa situação. Nós saímos de casa com vida, não sabemos se voltamos. Outra situação é a correção em relação à Previdência, que com a reforma da Previdência de 2019, tirou-se muitos direitos dos policiais, dos agentes de segurança pública e que nós estamos buscando corrigir esses erros na PEC 24. Entre as novidades propostas pela PEC, o benefício da pensão para o cônjuge passará a ser vitalício e integral, retirando a necessidade de que o óbito tenha ocorrido em razão do cumprimento da função. A matéria agora segue para análise de uma comissão especial criada com essa finalidade. O texto segue agora para análise de uma comissão especial antes de ser votado no plenário. Ainda de Brasília, o governo federal zerou a alíquota do IPI para mais um modelo de veículo dentro do programa Carro Sustentável. A medida foi destacada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin durante visita a uma concessionária em Brasília que aconteceu neste final de semana. O incentivo busca estimular a indústria nacional e facilitar o acesso a automóveis com menor impacto ambiental. Com a isenção, espera-se uma redução direta no preço final ao consumidor e o aquecimento do setor automotivo. A iniciativa reforça a agenda de descarbonização e renovação da frota no país. Vamos a Brasília na tela do DN2. Nós já tínhamos com o IPI zerado, no carro sustentável. A Volkswagen 2, Polo e Terra, a General Motors o Onix, a Renault Kwid, a Hyundai o HB20, a Stellantis 2, o Mobi e o Argo e agora Citroën o C3. Então foi habilitado mais um carro no carro sustentável, o C3 da Citroën, IPI zero, totalmente sem imposto. E carro, o que é o carro sustentável? É um carro de entrada, carro aí na faixa de 70 mil reais, no máximo 80 mil reais, um carro 80% de reciclabilidade, um carro flex, fabricado no Brasil, que não pode emitir mais de 83 gramas de CO2. Muito bem, ainda em Brasília, para fechar o nosso bloco nacional, vamos conferir a agenda da Câmara no informe CLDF dos deputados distritais desta terça-feira, 31 de março, da TV Câmara do DF para a tela do DN2.
Olá, hoje é terça-feira, 31 de março. O destaque ontem na Câmara Legislativa foi a posse de Celina Leão como governadora do DF. Ela cumpre mandato até o dia 6 de janeiro de 2027. Ibanez Rocha renunciou ao cargo depois de 7 anos e 3 meses para concorrer às eleições de outubro. O prazo previsto pela legislação eleitoral para desincompatibilização por quem vai disputar o pleito vence no dia 4 de abril. A cerimônia de posse aconteceu de manhã no auditório. Foi presidida pelo presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, e contou com a presença de diversas autoridades políticas, como deputados distritais da base e da oposição do governo local, a senadora Damares e o deputado federal Rafael Prudente, ex-presidente da Câmara Legislativa. Na ocasião, Celina anunciou como primeiro ato de governo o programa GDF na sua porta, com inauguração no Itapuã. O objetivo é descentralizar a administração através de um gabinete móvel para ouvir e atender as demandas da população. Ainda nesta segunda-feira, o deputado Gabriel Magno presidiu uma sessão de entrega do título de cidadão honorário de Brasília para a produtora cultural Nancy Ribeiro dos Reis. Ela é mãe da cantora Cássia Eller, falecida em 2001. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Nancy chegou a Brasília em 1981, quando Cássia Eller tinha 19 anos e começava a dar os primeiros passos na carreira. Confira essas e outras notícias no site da agência CLDF. E agora a agenda de hoje, 31 de março. Hoje, às 11 horas, haverá reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. A presidência é do deputado Fábio Félix e vai acontecer na sala Itamar Pinheiro Lima. A sessão ordinária aqui no plenário começa às 3 horas da tarde, sob a direção do deputado Wellington Luiz. Ele também vai presidir uma sessão solene para entregar o título de cidadão honorário de Brasília ao médico e empresário Sebastião de Carvalho Neto, natural de Anápolis, Goiás. A homenagem é cedida a quem não nasceu em Brasília, mas teve contribuições importantes para o desenvolvimento da nossa capital. A cerimônia vai ser aqui no plenário da Casa. Já a deputada Paula Belmonte preside uma audiência pública sobre a implantação do Parque Central de Águas Claras. O evento vai ser às 7 horas da noite, lá no campus da Uniplan, na região administrativa. É isso, esse foi o Informe CLDF de hoje. Muito obrigado e até a próxima! Acesse as nossas redes sociais para ficar muito bem informado sobre essas e muitas outras notícias, principalmente as divididas por regiões e categorias. aguardiandanoticia.com.br. 17 horas e 18 minutos, nós vamos para um intervalo. Na volta, vamos para o nosso bloco de São Paulo e Estado. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Grande São Paulo. O estado de São Paulo intensifica o combate histórico às enchentes com investimentos em soluções definitivas de infraestrutura. A construção de 2 novos piscinões no córrego Antonico beneficiará milhares de famílias em Paraisópolis e também na região do Morumbi. O objetivo das obras é evitar prejuízos materiais, protegendo residências e comércios contra transbordamentos. Trata-se de uma intervenção estratégica para garantir a segurança da população em períodos de chuvas intensas. Segundo o governador de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, trata-se de priorizar, acima de tudo, a preservação de vidas e do patrimônio local. Vamos acompanhar, então, na reportagem a seguir na tela do DN2. Gente, o que eu estou fazendo no estádio de São Paulo, em dia de semana, sem ser em dia de jogo? Visitando essa obra aqui, ó. Olha, mais uma obra de contenção de cheias. Aqui no Morumbi, são 2 piscinões que estão sendo feitos para pegar a água que passa lá no córrego Antonico, lá em Paraisópolis, e ajudar Paraisópolis, o Morumbi, para resolver um problema histórico. Quantas vezes a gente viu inundações aqui nessa região? E agora, parceria da Prefeitura de São Paulo com o Governo do Estado de São Paulo, a gente vai ter 2 piscinões que vão armazenar 173 milhões de litros de água. São 350 milhões de reais de investimento para resolver o problema aqui na região. Investimentos como o que a gente está fazendo lá em Francisco Morato, Franco da Rocha, Jabuticabal, lá em Perus, são várias obras de contenção de cheias. E a gente sabe que tem muito a ser feito. A gente sabe quanta população sofre com enchentes, mas nós estamos trabalhando, entregando obras que vão mitigar, aos poucos, o problema da população.
Muito bem, são obras muito importantes mesmo para essa questão das enchentes aqui na capital. Olha, a Câmara Municipal de São Paulo acompanhou ontem, segunda-feira, dia 30, a entrega de 100 novas viaturas à Guarda Civil Metropolitana. O reforço à frota foi oficializado pelo prefeito Ricardo Nunes e pelo secretário municipal de Segurança Urbana, o senhor Orlando Morando, em uma cerimônia que marcou aí a ampliação do patrulhamento na capital. Essa cerimônia aconteceu no Museu do Ipiranga, ali naquele pátio maravilhoso onde tem os jardins. Com os novos veículos, a gestão municipal visa intensificar a segurança preventiva e agilizar o atendimento de ocorrências em todas as regiões da cidade. Acompanhe como foi a entrega na reportagem da TV Câmara de São Paulo, na tela do DN2. 100 viaturas, 0 quilômetro. 86 minivans, 11 SUVs, 3 caminhonetes. São as novas viaturas entregues pelo prefeito Ricardo Nunes para a Guarda Civil Metropolitana. 100 viaturas novinhas, substituindo viaturas antigas. São viaturas de uma grande qualidade para o bom desempenho do serviço dos policiais municipais. Estamos investindo muito em segurança. Relatei aqui agora vários índices onde nós tivemos redução. E nós continuaremos nesse trabalho muito firme de combate à criminalidade para dar mais segurança aos cidadãos que vivem, que trabalham ou que venham visitar aqui a nossa cidade. Investimentos reforçam a valorização da Guarda Civil Metropolitana e modernizam a infraestrutura com o apoio total da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo tem sido uma enorme parceira em ajuda à segurança da cidade de São Paulo, em especial a Secretaria de Segurança Urbana. Muitos vereadores enviam emendas parlamentares para a nossa secretaria, o que tem nos ajudado a comprar armas, a melhorar equipamentos. Semana passada, nós entregamos equipamentos náuticos com o apoio das emendas dos vereadores. Então, eu quero aqui fazer um registro em nome do presidente Ricardo Teixeira, agradecer todos os vereadores, em nome do vereador Kenji Ito, que é policial, agradecer toda a bancada da segurança que muito tem nos ajudado. Com as entregas, a GCM amplia a força operacional. A frota cresceu 160% desde 2021 e o número de motocicletas quadruplicou. Saltou de 71 para 270 unidades. Outras 50 motos já adquiridas devem ser incorporadas ainda nesse primeiro semestre. É uma honra muito grande representar o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, nesse evento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a nossa futura Polícia Municipal. Então são 100 viaturas, um trabalho muito importante que o prefeito Ricardo Nunes vem fazendo junto com a Guarda, melhorando os salários, a qualidade de trabalho, armamento, fardamento, tudo que uma Polícia Municipal merece. O pacote inclui a modernização do armamento da corporação. Os novos equipamentos ampliam a atuação da GCM, do patrulhamento preventivo ao controle de distúrbios. Os investimentos do Tesouro Municipal e de emendas parlamentares garantiram a aquisição de itens para ações operacionais e ambientais. Na entrega das viaturas, destaque para a Ronda Ostensiva Municipal, que substitui a antiga Inspetoria de Operações Especiais e reforça as ações táticas. Força total no combate à criminalidade na cidade de São Paulo. Criminoso aqui não tem vez, não tem perdão. Você vê pelo programa Smart Sampa, cada vez mais foragidos da justiça são capturados em São Paulo. E hoje, mais 100 novas viaturas para ROMU, né, que são as forças ostensivas da polícia, a nossa polícia municipal. Isso é muito bom, o prefeito sabe que pode contar com o nosso apoio sempre que ele pensar em segurança, pode contar com a Câmara Municipal de São Paulo. Atualmente, a Guarda Civil Metropolitana conta com 7.500 agentes e segue em processo de ampliação. Um concurso público em andamento prevê a contratação de 500 novos guardas, reforçando a estratégia de aumento do efetivo e da presença territorial da corporação. Os agentes também contam com o apoio da tecnologia por meio do programa Smart Sampa, que reúne cerca de 40 mil câmeras e amplia o monitoramento e a resposta das forças de segurança. Desde a implantação,
O sistema já possibilitou a captura de 2.915 foragidos, a localização de 185 desaparecidos e 4.010 prisões em flagrante. Antigamente as viaturas da GCM eram viaturas que não tinham ar-condicionado, eram viaturas que não tinham direções hidráulicas, claro que eram outros tempos, mas hoje você vê viaturas essas com tecnologia embarcada, com painéis digital, com integração do Smart Sampa, é uma maravilha. Os vereadores do MDB, Eli Teruel e Jorge Atto, e doutora Sandra Tadeu, do PL, também participaram da entrega das novas viaturas. Ao final do evento, representantes da GCM receberam as chaves dos veículos. Com o apoio da Câmara Municipal, a cidade segue investindo em segurança para garantir mais tranquilidade à população na maior metrópole da América Latina. É um conjunto de ações em que, aí, baseado nessa ação de organizar a saúde financeira da cidade, poder, por exemplo, lá no ano retrasado, ter dado 74% de aumento para os policiais municipais na carreira inicial e depois mais os demais aumentos. Eu vou mandar agora um outro projeto para a Câmara que vai aumentar o salário daqueles que têm mais tempo, né, das inspetorias na Polícia Municipal. Então a gente soma um conjunto de ações da Câmara Municipal, dos vereadores, com o do nosso secretário Orlando Morando, de toda a administração, e os resultados estão postos aí. Isso demonstra o quê? Que o trabalho integrado que a gente faz com planejamento, com união, para o bem da cidade, o resultado vem e é o que a gente tem percebido. Muito bem, 17 horas e 29 minutos. Kathleen, vamos dar uma atualizada nas últimas notícias que estão rolando ainda nos principais portais de notícias e principalmente no nosso aguardandanoticia.com. O que nós temos de destaque neste momento? Destaque, Gil, ainda com as notícias da capital, o Ministério Público e a Polícia Civil realizam nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de tentar desviar quase, Gil, 900 milhões de reais da herança do fundador da Unip Objetivo. 9 pessoas são alvos de mandados de prisão por estelionato e falsificação de documentos e, segundo as investigações, os suspeitos utilizaram uma câmara arbitral fictícia e assinaturas falsas de João Carlos de Gênio para simular dívidas inexistentes. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos envolvidos para garantir a reparação dos danos e preservar, Gil, o espólio do empresário. Pois é, já tem algum tempo que ele faleceu de Gênio e essa questão da herança continua rolando na Justiça e, claro, os espertões se aproveitaram aí da brecha e das falsificações para tentar desviar aí uma cifra milionária, 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Tinha um patrimônio forte, está aí a foto na tela, que é a Ali rapidamente recuperou. Esse é o de Gênio, falecido aí, dono da Unip e dos Colégios Objetivos, e também é dono de uma emissora de televisão, a RBI, também fica aqui perto da Paulista. Ficou muito suor construir o seu patrimônio, né? Sim, e com muita tradição, né? Exatamente. Então tá aí, nós estaremos acompanhando e qualquer outro desdobramento dessa questão você pode conferir no nosso portal aguardandanoticia.com.br. Por enquanto, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com mais informações, Kathleen. Claro. E olha só, após 12 anos de espera, o monotrilho da linha 17 Ouro é inaugurado nesta terça-feira, ligando o aeroporto de Congonhas a rede de trilhos de São Paulo. Com trens mais compactos, de apenas 5 vagões, a linha irá operar inicialmente das 10 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira. A nova estrutura, entregue pelo governador Tarcísio de Freitas, tem capacidade para 606 passageiros por viagem e fará conexões com as linhas 5 Lilás e 9 Esmeralda. A operação plena, incluindo todos os horários e estações, deve ser alcançada até 90 dias. A nossa equipe de reportagem, claro, acompanhou na íntegra toda essa operação de lançamento, de inauguração da linha 17. E a Maria Laurinda, nossa repórter, traz agora um resumo de tudo o que aconteceu. Na tela do DN2. O governador Tarcísio de Freitas entrega nesta terça-feira a linha 17 Ouro do metrô.
O novo ramal vai conectar o aeroporto de Congonhas às linhas 5 Lilás e 9 Esmeralda e iniciar a operação nesta primeira fase de forma limitada. A inauguração da linha 17 Ouro deve mudar a rotina de quem passa pela zona sul da capital. Além de facilitar o acesso ao aeroporto de Congonhas, o monotrilho surge como alternativa para trabalhadores que enfrentam ônibus cheios todos os dias. Para quem mora ou trabalha na região, a expectativa é de um trajeto mais rápido na volta para casa. Agora vai melhor para melhor, né? Que agora eu vou estar em casa rapidinho. Uma saída de busão. Aí não tem jeito, né? Tem que vir 4 horas da manhã. Oxe, tem que ter bastante, porque o tanto de gente que tem no meio do mundo não cabe muito não. Neste primeiro trecho, a linha conta com 7 estações e faz conexão com a linha 5 Lilás, em Campo Belo, e a linha 9 Esmeralda, em Morumbi. A ampliação do trajeto está prevista em etapas, com novas estações já anunciadas pelo governo do estado. Esse projeto foi separado então, em 3 fases. A gente está entregando a primeira fase no dia de hoje, que é essa ligação do aeroporto Congonhas à estação do Morumbi. Na segunda fase, a gente vai ter a primeira estação depois do Washington Reis, que vai ser a Vila Paulista, e as 3 estações para fazer a interligação com a linha 4, atendendo inclusive para as obras. A gente tem capacidade para fazer essa ligação, e essa ligação é importante, porque quanto mais interligado o sistema, mais eficiente ele fica. A operação começa em horário reduzido, com os trens de segunda a sexta, das 10 às 3, intervalos de até 15 minutos e sem funcionamento aos fins de semana. A gratuidade segue até setembro. Para Thiago, comissário de bordo, as mudanças devem ser sentidas no dia a dia de quem trabalha no aeroporto. Praticidade, né? A gente está esperando há tanto tempo. Eu já morei aqui antes e via o início da construção e agora, 12 anos depois, está sendo entregue. Isso é muito importante para a gente que é tripulante, que desce ali no aeroporto, consegue atravessar e rapidinho está em casa. Próximo. Valeu, a gente esperava antes, né? Mas o importante é que está sendo entregue. Espero que logo esteja em pleno funcionamento para poder facilitar não só a vida da gente que mora aqui, mas também os moradores do trabalhadores do aeroporto, o pessoal que trabalha aqui no entorno, que precisa se deslocar lá do extremo sul para cá, vai facilitar bastante. Tá aí então, até o final desta edição, a Gabi Tricânico entra ao vivo com comentários e análises sobre esse e outros assuntos, principalmente esse, porque ela acompanhou na íntegra toda essa entrega e ela vai trazer todos os detalhes além dessa reportagem que já está disponível no nosso portal guardiandanoticia.com.br. Dando sequência então a esse bloco, vamos agora para Guarulhos. No mês da mulher, o Conservatório Municipal de Guarulhos celebra sua trajetória e as vozes femininas que o constroem. A professora Isabel Mota destaca o espaço como um local de oportunidades, conquistas e continuidade das lutas históricas. Cada aula ministrada carrega o legado de mulheres que transformam a sociedade por meio da arte. O incentivo ao ensino e à criação reafirma aí o compromisso da instituição com o protagonismo feminino. A professora Isabel encerra com um apelo à persistência. Ela diz o seguinte: não desistam dos seus sonhos. Temos o poder de ser o que quisermos. Ela está se referindo aos 65 anos de história, acolhimento e transformação do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, que você confere comigo agora na tela do DN2. 65 anos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, Mês das Mulheres. O conservatório realmente é um lugar muito acolhedor. O mundo é uma entidade política. A gente está aqui, eu estou aqui hoje dando aula graças à luta de mulheres que vieram antes de mim. Não desistam dos seus sonhos, a gente tem que poder ser aquilo que a gente quiser. Eu tenho sorte de poder trabalhar, de dar aula livremente. Então eu espero poder contribuir para que o mundo seja melhor para as mulheres que ainda virão. Olha só, agora são 17 horas e 37 minutos. Vamos falar sobre Jundiaí. Você conhece o programa Melhor em Casa? Muito bem, eu vou explicar para você, amigo, o que é esse trabalho que está sendo feito brilhantemente pela Secretaria de Saúde de Jundiaí, interior de São Paulo. Levar o hospital para dentro de casa é a missão das equipes multidisciplinares em Jundiaí. Atualmente, 130 pacientes
recebem cuidados contínuos em domicílio, medida que evita aí as internações desnecessárias e garante maior conforto. O acesso ao serviço ocorre na unidade básica de saúde, onde cada caso é avaliado para a criação de um plano individualizado. Além do atendimento direto, esse programa capacita familiares e cuidadores para uma rotina segura. O exemplo é da dona Célia, que demonstra como a tecnologia de ponta e humanização caminham juntas na rede municipal. A dona Célia está passando por um momento difícil de saúde. As cenas da reportagem chegam até a ser tristes pela condição física dela, mas graças a esse brilhante trabalho que está sendo feito lá em Jundiaí pela Secretaria de Saúde, ela vem se recuperando e em breve torcemos para que ela fique bem melhor em todas as condições. A reportagem é da TV Jundiaí. Você confere agora na tela do DN2. O momento mais esperado da Célia é quando chega a equipe do programa Melhor em Casa. Ela recebe fisioterapia pulmonar e muito acolhimento. É um suporte que eu precisava. Eu sou bem atendida. Há um ano, o quarto dela divide espaço com equipamentos de ponta. Tudo disponibilizado pela Prefeitura de Jundiaí, além do suporte de uma equipe multiprofissional. É um programa voltado para a gente fazer uma deshospitalização segura, ou seja, dar continuidade dessa assistência dentro do ambiente domiciliar. Isso humaniza o cuidado. E hoje a gente consegue ofertar os melhores equipamentos para ela ter essa condição de vida ainda preservada. E o que não falta nas visitas, além do cuidado, é o carinho. Das risadas compartilhadas, do maridão que ajuda na físio e também do passeio no quintal. A gente entra na história da família, a gente faz parte da família, né? Então, mas a gente tem muito amor. Então a gente tem sempre aquela frase, né? De dar vida aos dias desses pacientes. E olha só, nem tudo é perfeito na área da saúde, né? A gente viu aí uma reportagem sobre um trabalho brilhante da Secretaria de Saúde de Jundiaí, onde existe o acolhimento e a solidariedade, né? Mas a questão da saúde, principalmente para quem toma remédio, hoje ficou um pouco mais complicado. Os medicamentos podem subir aí até 3,81% a partir desta terça-feira, conforme a autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O reajuste, o menor em quase 2 décadas, mas é um reajuste, funciona como um teto e não é automático, dependendo aí da estratégia de cada indústria farmacêutica. O índice varia em 3 níveis. Conforme a concorrência de cada remédio, tratamentos para hipertensão e diabetes, por exemplo, tendem a sofrer a maior variação. Lembrando que o Brasil hoje tem um número exagerado de hipertensos e diabéticos. Para economizar, especialistas recomendam que o consumidor pesquise preços e aproveite programas de fidelidade que já tem um repasse aí a ser gradual. Daí a importância da participação dos órgãos públicos, que a gente falou, como vimos na reportagem anterior, no suporte à população mais vulnerável, economicamente e socialmente falando. Lembrando que algumas UBSs distribuem os medicamentos necessários, tanto para a hipertensão como para a diabetes. Então é importante que você continue pesquisando se o seu posto de saúde, a sua unidade, continua lhe distribuindo esses remédios. Se não, vai ter que fazer realmente essas pesquisas, porque 3,81% para quem ganha pouco em remédio, que é um gasto geralmente exagerado, vai começar a fazer falta. De qualquer forma, está valendo. Há pouco nós falamos aí sobre a entrega da linha 17 Ouro, que foi inaugurada nessa terça-feira. A nossa jornalista, a Maria Laurindo, compareceu no local e, evidentemente, trouxe aí uma reportagem sobre o assunto. Mas a Gabi Tricânico, que ainda deve entrar ao vivo aqui com a gente dentro desse editorial, fez a cobertura da coletiva que o governador Tarcísio de Freitas deu após as entregas. Nós vamos acompanhar aqui algumas falas do governador, perguntado pelos jornalistas que estavam presentes ali,
E nós, com exclusividade, pegamos ali junto com os outros colegas e trazemos agora para que você acompanhe as perguntas que foram feitas durante esta coletiva, de maneira que você possa entender o que ele passou para os jornalistas, e nós vamos explicando aqui. A Ali vai colocar a primeira pergunta que foi feita ao governador e ele responde, a gente já comenta na sequência. Pode rodar, Ali. Aqui para a gente vai fazer uma abertura. A gente está inaugurando, entregando finalmente a nossa linha 17, a nossa linha 8 do metrô. Essa linha tem um significado especial porque proporciona a ligação do aeroporto de Congonhas ao sistema metroferroviário da região metropolitana, ao sistema de metrô. Na estação Campo Belo a gente tem integração com a linha 5, na estação Pompeia integração com a linha 9. Se vocês pegarem a escada rolante que está aqui na frente e descerem, vocês estão no túnel, passam por esse túnel, vão sair lá no aeroporto, sobe a escada rolante e está dentro do aeroporto. Ou seja, você não percebe o que é uma coisa e o que é outra. Então a gente está falando de integração dos modos de transporte, você realmente consegue sair do aeroporto, pegar o trem, sem perceber muitas discontinuidades, como se fosse um sistema único. Isso é muito bacana. Tenho que externar meus agradecimentos. Muito bem, e a conversa continuou com o governador, aí ele falou muito bem sobre essa integração que é importantíssimo, que é muito comum nas estações aqui do metrô de São Paulo, que unem diversas linhas e você acaba nem percebendo quando você está lá no entorno, e você muda, faz essa transferência de uma forma muito rápida e prática. Ele continuou respondendo aos jornalistas e a Guardiã estava lá postado, o microfone da Guardiã estava bem postado na frente do governador. Vamos acompanhar a segunda resposta que ele deu às perguntas feitas na ocasião. Separado então em 3 fases. A gente está entregando a primeira fase no dia de hoje, que é essa ligação do aeroporto de Congonhas à estação Morumbi. Na segunda fase, a gente vai ter a primeira estação depois do Washington East, que vai ser a Vila Paulista, e as 3 estações para fazer a interligação com a linha 4, atendendo inclusive para as obras. Mas a gente tem capacidade para fazer essa ligação, e essa ligação é importante porque quanto mais interligado o sistema, mais eficiente ele fica. Tá aí. Vocês percebem que ele fez questão de explicar com muita propriedade como funciona essa interligação, que é um dos maiores objetivos desta obra, não só facilitar a transcorrência das pessoas, principalmente ganhar-se tempo nessa questão. Uma terceira rodada de perguntas foi feita ao governador, que você confere agora com a gente. Na próxima pista. Não, agora entra Panambi, Américo e Paraisópolis e aqui Vila Paulista. É na terceira fase. Vai ficar faltando só uma estação para chegar. Faltando 2 estações, que é São Paulo. Governador, só uma última pergunta. Sobre a fase 3, ela vai sair? Era uma demanda, inclusive, do tio do Fabinho, do Arnaldo Faria de Sá, que foi ele um dos grandes entusiastas aqui do bairro. Vamos fazer as 2, depois a gente pensa na 3. Um passo de cada vez. A gente sempre andar com o pé no chão. Valeu, gente. Tá aí, justamente ele não confirmou aí essa fase 3, que justamente liga ao ABC, né? Vai ligar o ABC ao Jabaquara, que é o projeto inicial. Quer dizer, talvez nesse mandato ele não entregue essa fase 3. Quem fez a pergunta, inclusive, foi a Gabriele Tricânico nessa ocasião. E teve mais perguntas que nós vamos acompanhar aqui. Quer dizer, cada vez que você faz uma interligação de linha, e a gente pode falar que quando tiver a interligação da linha 1 com a linha 4, a gente começa a descomprimir todas as linhas, o sistema começa a funcionar de forma mais sinérgica, a gente vai aproveitar mais a capacidade que nós temos. Observe que com a operação, principalmente com a operação em carrossel, a gente vai conseguir diminuir os tempos de viagem, vai conseguir diminuir o retro, nós vamos aproveitar mais a nossa capacidade, o nosso potencial, e aí vai ser possível atender tanto a demanda que vai vir de Paraisópolis, que vai vir da linha 4, integrada lá na frente, como a demanda da ligação com a linha 1, com a linha de Jabaquara. Muito bem. Falando, ele focou muito nessa questão das interligações. Ele falou aí do Jabaquara, falou do ABC e ele continuou dando explicações sobre essa entrega. A gente sabe que esse foi um ato mais político por conta das eleições, até porque esse projeto não havia começado no mandato do governador. Esse negócio tem mais de 10 anos, portanto ele pegou agora já no final. Obviamente, aproveitou esse momento tão político
politicamente forte como estamos vivendo, que as vésperas de eleições e tudo mais, a gente sabe que ele já vai concorrer à reeleição, entre outras coisas, e evidentemente ele está estudando, tanto que em uma das perguntas ele até foi buscar ajuda para poder responder, porque são muitas questões e os jornalistas foram bem preparados. Mas teve mais perguntas, vamos conferir. Falsas expectativas, a gente tem que entender que para a gente fazer um bom avanço, a gente tem que primeiro fazer um bom projeto de engenharia, e é o que se inicia agora. A gente está contratando esse projeto, então no segundo semestre a gente vai conhecer a empresa vencedora, a gente tem uma sessão pública agora em junho, no segundo semestre a gente fecha a contratação, e aí nós iniciamos um período de projeto, revisão de projeto básico e projeto executivo. A gente tem um desafio, que é a travessia do Pinheiros, por uma série de razões, a operação do Pinheiros, que é uma operação que para nós é muito importante. O Pinheiros tem um papel fundamental no campo de cheias, então é muito natural, e a gente sempre pensa isso, é um vão que tem que estar livre, então por isso a gente pode ter certeza que vai ter uma obra de arte que tem alguma complexidade, e até vai ser uma obra cara para fazer essa travessia. No final do ano que vem, a gente espera estar com esse projeto concluído, de maneira que a gente possa pensar em contratar a obra, e é por isso que essa sua pergunta é muito importante, para a gente ter o pé bem no chão. A gente pode pensar em contratar a obra a partir de 2028. Então a gente vai ter todo o período de 2026 para contratação, todo o período de 2027 para a realização de projeto, entrando meados de 28 para ali fazer a contratação de obra. E para finalizar, ele falou da linha 20, que você acompanha com a gente aqui na tela do DN2. O projeto da linha 20 está em andamento. É um projeto que deve ser concluído no final deste ano. E a partir do momento que a gente tem o projeto na mão, a gente vai iniciar a contratação de obra. Essa contratação de obra deve acontecer em 27. E aí a gente vai ter lá também seus 4, 5 anos de obra para ter esse metrô concluído, com um detalhe. Obviamente, como todas as obras de metrô, a gente vai fazer faseada e a gente vai procurar fazer as interligações para já ir conectando pessoas. E qual é a estratégia? E foi por isso que a gente se preocupou muito com a questão do pátio lá no ABC, e aí, portanto, a desapropriação, a declaração de utilidade pública de uma parte da fábrica da Ford, da antiga fábrica da Ford, para que ela funcione como pátio e a gente possa começar a obra de São Bernardo do Campo em direção à cidade, ou seja, a gente vai fazer a ligação do ABC, a gente começa pelo ABC para já conseguir conectar o cidadão do ABC. Tá aí então, esse foi o governador que falou então em coletiva depois da entrega da linha 17, e a nossa equipe esteve na cobertura completa dessa questão. Todos os detalhes você pode conferir acessando o nosso portal aguardandanoticia.com.br. Intervalo, na volta temos uma entrevista com o Dr. Bruno Cristaldi. Ele é advogado, eleitoralista e ele é sócio fundador da Delmanto e Cristaldi. Nós vamos falar aí sobre a emenda constitucional 97 e o direito dos vereadores de migrar de partido a qualquer tempo. Vamos falar de tudo que está acontecendo nessas mudanças de partidos assim aos 47 do segundo tempo. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Brasil. Às 18 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta e agora é a hora da nossa sala de entrevistas. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o Dr. Bruno Cristaldi, advogado, eleitoralista, sócio fundador da Delmanto e Cristaldi. Nós vamos falar aqui sobre como a gente brincou aqui um pouquinho antes de começar, a dança das cadeiras dos candidatos mudando de partido aqui, sobre a legislação, que é muito importante nesse momento, para que ninguém cometa nenhum erro que pode ser fatal no final. Doutor Bruno, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao DN2 desta terça-feira, acabou o mês, 31 de março, já finalizamos o mês. Obrigado, seja muito bem-vindo, doutor. Gil, eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouco de conhecimento, ainda mais agora de um assunto que é um dos poucos que eu acho que eu consigo contribuir no cenário jurídico nas eleições de 2026. E agradeço muito agora, adiando a notícia, pela oportunidade. Espero que seja a primeira de muitas. Não será, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo, doutor Bruno, um momento em que está se fechando a janela
partidária. Isso me lembra muito fazendo uma... O senhor falou, vamos evitar aquele juridiquês que muita gente não entende. Eu acho bem por aí mesmo. E para deixar a conversa mais esclarecedora, vamos tentar fazer uma analogia ao futebol, né? Quando fecha a janela dos times, é aquela correria para pegar os melhores jogadores, né? Parece que os partidos agora estão em busca dos melhores candidatos para que eles concorram numa eleição com uma equipe forte, podemos assim dizer. E nós, dia 3 agora, fecha a janela, né? E tá todo mundo mudando de partido. E vamos falar de lei. Como é que funciona isso? A pessoa se filiou a um partido, ganhou uma eleição, a maioria está cumprindo o seu mandato, muda de partido, vai para outro. Isso não cria nenhum problema, doutor? Porque, afinal de contas, antigamente, eu me lembro muito bem, não tínhamos tantos partidos, mas as pessoas votavam pela ideologia do partido. O partido estabelecia lá as regras do que ele lutaria, independente dos candidatos, e as pessoas votavam pelo partido. Ao longo do tempo, a política tomou outra cara, os eleitores também, e aí os candidatos passaram a ter vida própria. Eles que escolhem o partido, praticamente, né? Diante das suas ideologias e de suas ações. E hoje nós vivemos um momento como esse. A gente percebe que os candidatos estão mudando de partido. O partido quer o melhor elenco para que ele consiga mais cadeiras, para que consiga muito mais benefícios. Explica para quem está nos assistindo aqui pelo FM 82.3, com imagens pelo nosso portal. Como que isso funciona, doutor? A legislação ela passou por uma fase onde ela tinha algumas exigências para as pessoas que iriam se candidatar. Então começou com 1 ano de filiação partidária, de domicílio eleitoral. Sim. Essas são as chamadas condições de elegibilidade. Porque a pessoa tinha que ter um mínimo de vínculo com o lugar onde ela vai concorrer à eleição e com o partido, com as bandeiras do partido. Houve uma diminuição para 6 meses. Então, 6 meses antes da eleição, a pessoa precisa estar no partido pelo qual ela pretende concorrer. Sim. E quando a pessoa vai concorrer e ela já está numa cadeira, ela já está exercendo o mandato, teve uma decisão recente, na linha do que você disse, Gil, que colocou que os mandatos pertencem aos partidos. Eles não são mais da figura individual do candidato que se elegeu. É um esforço conjunto de uma legenda que normalmente consegue trazer essa pessoa por um esforço coletivo de montagem de chapa, investimento de fundos e defesa de bandeiras. Então esse mandato eleitoral, ele fica se a pessoa sai do partido, a não ser que ela tenha uma justa causa. E aí a lei elencou alguns casos de justa causa, que ele é uma lista taxativa, exaustiva. E alguns casos são permitidos onde a pessoa migra de legenda sem que ela perca o mandato. O mandato. E uma dessas possibilidades é a pessoa que está no final do seu mandato, ou seja, a janela que se ouve falar, eles são os últimos 30 dias antes desse prazo para a pessoa se filiar, para ela ter 6 meses de filiação. Quando a pessoa chega nesses 30 dias e ela está no final do mandato, olha que importante essa definição, não serve para um vereador esse ano. O vereador está no meio de um mandato. Sim, exatamente. Para deputados federais, deputados estaduais, não vamos falar nem de governador nem de senador, porque são cargos chamados de majoritário, eles não são afetados por essa... Se eles saem do partido, eles não perdem o mandato. Sim. A infidelidade partidária não alcança eles. Mas os deputados, atuais deputados estaduais e federais, eles saem durante esses 30 dias porque a lei entendeu que ele precisa ser fiel com um mandato que ele pretende desenvolver. Então, quais as bandeiras que ele pretende desenvolver? Se não permitisse esses 30 dias para ele sair e encontrar o partido pelo qual ele quer defender novas bandeiras, seria uma ferramenta de aprisionar o candidato numa legenda, quando, na verdade, ele quer defender outros interesses, outras bandeiras, outros ideários. Então, de certa forma, foi uma mudança positiva. E aí é interessante analisar que existem essas justa-causas, mesmo fora da janela, quando não é um deputado, às vezes um vereador ou um outro filiado, que ele pretende sair de um cargo de vereança, por exemplo, para ir para outro partido. No atual momento, se ele não tem uma justa causa para fazer ele perde o mandato. Agora, vamos imaginar uma situação. O João, que é deputado federal, o João é fictício aqui se não aparece algum deputado João, vai me processar. O João, ficticiamente falando, é deputado federal e ele muda de partido, mas ele não é obrigado a sair do seu cargo para disputar uma reeleição. Ele continua como deputado. O cargo de deputado, ele não exige essa saída. Mas o cargo majoritário, ele precisa, por exemplo, não para uma reeleição,
Mas se existe um governador de um estado que pretende, já está no seu segundo mandato, não pode ir para um terceiro, e ele vai se candidatar a deputado federal, por exemplo, ele precisa sair, deixar o governo do estado com 6 meses de antecedência. Esse prazo de antecedência, ele varia de 3 a 6 meses, ele é chamado de prazo de desincompatibilização. O nome é feio, mas é uma coisa simples. Se a pessoa tem um excesso de exposição, dada a figura que ele ocupa na administração ou em algum órgão, ele tem que sair para que seja respeitado o que o direito chama de paridade entre os concorrentes. Perfeito. Para concorrer em igualdade de armas. Que é o que eles costumam falar, tá usando a máquina para se promover, né? Porque ele vai numa inauguração, ele vai e entrega uma série de coisas, e ele acaba usando disso. A própria visibilidade do cargo, às vezes, já coloca ele em destaque e tira a igualdade das partes. Né? Agora, nessa questão que eu estava falando, por exemplo, secretários, hoje, de Brasília, nós tivemos aí quase 21 ministros saindo do ministério porque eles vão se candidatar. Quase 21 ministros, o número é exagerado, mas a gente tem muito mais ministros, né? Mas 21 já estão se desligando para poder concorrer. Em São Paulo, nós também tivemos diversos secretários que estão indo embora para poder se candidatar. Como diz a lei, eles são obrigados a largar. No caso de um deputado e que ele foi eleito pelo partido X, ele muda de partido agora, ele continua como deputado, mas o senhor disse que o mandato era do partido e não do candidato. Como é que fica essa situação? O partido ele continua sendo dono da legenda nos casos em que não há justa causa ou que não há saída durante a janela. Ele continua no partido o mandato se não houver justa causa. Mas janela e justa causa, e aí em justa causa existem tanto o caso da Constituição Federal, artigo 17, parágrafo 5º, onde ele fala, olha, um partido não atingiu a cláusula de desempenho, então está autorizado o filiado, o eleito, a sair dessa legenda, porque ela não deu condições dele exercer o mandato. Tanto quanto perseguição pessoal, grave mudança de ideário partidário. Claro. Tem algumas questões e até uma mudança recente onde mudar para o partido ter se formado uma federação ou a migração para uma legenda nova já não tem mais tanta segurança de mudar sem perder a legenda. Entendi. Mas nos outros casos, a legenda é do partido. Isso veio numa onda que precisou resgatar o partidarismo. No Brasil tinha muito a figura do candidato isolado de partido. Ele era o salvador da pátria. Sim. E dava a impressão que o partidarismo estava sendo forçado, era uma coisa vinda no fórceps na legislação. Aí trabalhou-se isso para mostrar que esse esforço é um esforço coletivo, principalmente nos cargos proporcionais, que são as eleições de vereador, deputado estadual e deputado federal, porque de fato é um esforço coletivo, é a votação de uma chapa inteira que vai decidir as cadeiras. Por isso não dá para encarar como sendo uma coisa de posse de um dos candidatos. De um dos candidatos. A notícia de última hora, a Ana Carolina Serra, que está mudando agora. Ela vai para o PSDB, a cerimônia vai ser na Lesp, logo mais à noite. Sim. O Paulo Serra, o marido dela, é o presidente do partido, né? Então ela deixa o Cidadania e vai para o PSDB. Isso já vai, a cerimônia vai ser agora. Nós tivemos diversas cerimônias aí de mudanças, tá aí a Ana Carolina na tela, para quem quiser acompanhar, é a esposa do ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, atual presidente do PSDB. Ela sai do Cidadania e vai para o PSDB. Tivemos aí outros tantos candidatos que mudaram de partido. O senhor acha que essa mudança no cenário, porque a gente tem dois cenários, né? O eleitor, ele basicamente não entende muito dessa questão. Ele vota exatamente na figura do candidato. Eu falei aqui numa conotação do passado, mas hoje é notório que é o candidato que consegue os votos e não o partido. Através da sua simpatia, da sua competência, do seu poder de abrangência nessa questão de apuração de votos. Mas no setor jurídico, essa mudança de cadeiras que a gente falou aqui logo no começo, fazendo uma analogia ao próprio futebol, o senhor acha que é saudável para a política brasileira? Eu acho que talvez o prisma de se analisar essa questão, ele não seja tão simples de imaginar que exista um cenário ideal. Porque se nós não permitíssemos a mudança de cadeira, nós iríamos estar amarrando os projetos futuros
ao projeto atual. Então, uma pessoa que vê a necessidade dos seus eleitores agora de defender determinadas bandeiras, ele teria que não assumir aquelas novas bandeiras na legenda ideal. Perfeito. Porque ele estaria amarrado, e esse seria uma forma dos partidos amarrarem as pessoas e não permitirem que elas defendessem os interesses do público que eles pretendem representar. Perfeitamente. A gente sabe dessa questão porque às vezes a linha de pensamento do partido muda ao longo do tempo e aqueles... Eu acho que o exemplo mais básico que a gente tem é o próprio PT. Os fundadores do PT, da ideologia do PT no início para o que o PT é hoje. Eu já ouvi de gente lá de dentro que esteve na formação do partido que muita coisa mudou, obviamente, assim como diversos partidos. Os partidos que a gente considera de uma forma... Pois não, pode falar. Gil, uma coisa que você falou é interessante. Eu falei muito dessa parte de onde veio a intenção jurídica dessa mudança, mas no mundo real existe toda a acomodação partidária, o cálculo de quociente eleitoral das chapas, saber quantas cadeiras seriam alcançadas com determinada composição, média de votos de cada um, e isso às vezes leva em consideração uma série de análises que inclui, por exemplo, saber, eles têm um jargão que é um medalhão de cada chapa. Então tem alguns que vão fazer uma votação mais expressiva, precisa fazer um cômputo se todos os votos de uma chapa vão fazer determinado número de cadeiras, eles vão ver quais são os mais prováveis de entrar. Então, às vezes, um candidato está numa faixa intermediária. Ele quer buscar uma chapa onde ele tendo uma previsão, uma expectativa de votação, ele imagina, se eu tiver naquela chapa, eu tenho mais chance ou menos chance de ser eleito? Eu vou ter mais peso ou menos peso político depois como quem contribuiu na eleição daquelas cadeiras? Então, é lógico que existe toda uma análise política que não é simplesmente ideológica, é uma análise prática que se faz. Prática, né? É exatamente a formulação da pergunta, a próxima pergunta era mais ou menos em relação a isso, justamente porque existem candidatos que têm mais votos do que o outro, mas não assume por conta dessa matemática que é feita, e ele, principalmente em vereadores, por exemplo. Eu já vi cidades em que o vereador tem 400 votos, ele é eleito por conta do partido, e o outro teve 600 e não vai. Ele não vai. Porque o partido dele era aquele que eu falava de nanico, que é uma palavra feia, mas é como eles chamam, né? O partido nanico e tal. O sujeito sai de um partido nanico e tenta... Por quê? Porque o partido não consegue essa matemática suficiente para eleger o candidato. E aí fica ruim para ele, né? Ele é bom estar jogando um time pequeno. Né? Existe ainda um complicador que o cálculo de cadeiras não é uma coisa simples. Mesmo as pessoas que trabalham na área, para ver cálculo de sobra, ele é um cálculo complexo para ver sobras a sobras. E tudo. Mas a base, o raciocínio básico disso é imaginar que existe um número de cadeiras, que é o número do Estado. E aí, a cada tantos eleitores, divide os eleitores pelo número de cadeiras, você sabe o quociente eleitoral. Então, vamos supor que um quociente eleitoral, ou seja, quantos votos precisam para uma cadeira. Vamos supor que no município seja 40 mil votos. Cada 40 mil votos que uma chapa alcançar, ela vai colocar um na cadeira. Então, se uma chapa teve 90 mil votos, 40 mil pôs um, mais 40 mil pôs outro, o terceiro não vai ter cadeira. Agora, se uma outra chapa teve pessoas que tiveram votação mais expressiva, pode ser que a pessoa que ficou sem a cadeira, ela isoladamente, ela tenha tido mais votos do que o outro que entrou. Sim. É o que a gente fala, arrastou, né? Tal candidato arrastou fulano de tal por conta dos seus votos. Deu uma mudada nisso depois do efeito Tiririca. Eles mudaram a lei para não ter né? um mínimo de que eles chamam de votação nominal mínima. Ou seja, né? O sujeito tem que ter um mínimo de representatividade, senão ele não pode nem ser arrastado junto. Né? Exatamente. A gente, olha como passa o tempo, a gente já está indo para os 3 minutos finais do nosso bate-papo. Eu queria que o senhor, nós estamos às vésperas, no ano de eleição, quando eu falo às vésperas, poxa, mas nós estamos em abril, o negócio é em outubro, mas tá voando. Daqui a pouquinho só estava indo aqui dar entrevista falando dos números e como é que esses candidatos entraram. Numa visão global, eu queria que o senhor fizesse um resumo de como o senhor vê esta eleição que nós vamos ter aí para cargos importantíssimos para o nosso país. Todas as eleições são importantes, todos os cargos são importantes.
Mas dessa vez vem deputado federal, deputado estadual, senador, 2 senadores, governador, presidente. Poucas pessoas sabem que vão votar 2 vezes para senador. 2 vezes para senador, exatamente. É uma eleição que requer uma responsabilidade do eleitor e uma conscientização política muito grande. Eu queria que o senhor desse nas suas considerações finais, inclusive o seu parecer e o seu conselho para os eleitores. Eu sou um eleitor e eu sou carente desse tipo de conselho, porque às vezes a gente tem uma visão muito jornalística ou muito política e acaba fechando os olhos à verdadeira situação, à realidade. Como o senhor disse, mudou, né? Mas muita gente votava no Tiririca para tirar um barato e elegia um bando de caras que estavam até, pela lei da ficha limpa, não passariam nem na porta do partido. Mas, né? Suas considerações finais, doutor? Eu acho que esse pleito de 2026, ele tem um lado positivo e um lado negativo do ponto de vista do eleitor. O lado positivo é que nós temos a informação muito mais acessível, difundida. É fácil pesquisar, acompanhar a vida pregressa, pegar alguns sites que analisam como essas pessoas se posicionaram em votações, aqueles que já foram testados em urna, analisar realmente o que cada um traz de bagagem e não simplesmente acompanhar uma propaganda eleitoral, uma propaganda pré-eleitoral que é colocada na internet, porque ela só vai mostrar um lado super positivo de todo mundo. E é fácil fazer um vídeo concentrando só pontos positivos. Mas essa pesquisa que o eleitor pode fazer hoje, quando ele tem a internet na ponta do dedo, ela é talvez mais valiosa do que acompanhar propaganda eleitoral na televisão, redes sociais de candidatos. Fazer uma pesquisa sobre a atuação de cada um, daquelas pessoas que talvez mereçam o seu voto, eu acho que é valiosíssimo. E o lado negativo disso é que nós temos a evolução tecnológica de inteligência artificial generativa criou um slop de conteúdos que não se tem muito como verificar a procedência, a validade. A desinformação chegou num ponto de estar tão difundida que ela é quase maioria. A maioria do conteúdo que se encontra hoje pesquisando é de difícil verificação se ele é uma coisa confiável ou não. Então, buscar fontes de informações confiáveis, hoje, esse dado confiável, ele é uma riqueza. Saber buscar na Guardiã da Notícia, num jornal confiável, num blog que tem um jornalista respeitável, talvez seja mais importante do que, às vezes, começar a decidir o voto por aquela informação que veio no WhatsApp do grupo, no TikTok, né? Na propaganda eleitoral, no que indica o outro. Então, eu sugeriria para o eleitor, faça pesquisa e nós temos que afastar um estigma que tem da pessoa que quer se candidatar. Porque se nós afastarmos as pessoas de bem, só vão sobrar aquelas que estão extremamente mal intencionadas. Exatamente. Isso já foi dito aqui pela nossa CEO, a nossa diretora Gabriela Tircânico, que já está na hora da gente nivelar a política por cima e esquecer a nivelação por baixo, né? Não é porque um ou dois não prestam que a gente vai nivelar por baixo. Temos que nivelar por cima. Doutor, vamos fazer o seguinte, deixa acabar essa mudança, todos eles se estabelecerem nos seus verdadeiros novos partidos. Quando tudo isso estiver formalizado, a Kathleen vai formalizar o convite, o café, quem indicou o senhor, nosso querido Ricardo Café, que nos representa lá no Alto Tietê, para que o senhor volte e explique melhor como cada partido vai ter essa possibilidade de maioridade em tempo de publicidade entre seus candidatos, para que a gente possa passar para o eleitor uma explicação mais clara sobre como isso vai funcionar, quais são as regras que serão aplicadas, para que a pessoa saiba, pelo menos ela tenha uma noção de como ela vai proceder na cabine ali. Não é só apertar o dedo para qualquer um não, porque a decisão é muito importante. Está feito o convite, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço a indicação. O Ricardo Café é um profissional de uma competência técnica que é fora do padrão. É uma pessoa queridíssima, agradeço de coração. E eu me coloco à disposição, quaisquer assuntos que surjam agora referentes ao direito eleitoral, não me arrisco em outras áreas, porque eu sou o que dizem do one trick pony, né? Eu sou o cavalo de um truque só.
Mas eu vejo que tem assuntos que podem ser de interesse não só das equipes envolvidas nas eleições, como dos eleitores, como, por exemplo, o que pode ser falado nesse período que ainda não é eleitoral propriamente dito. Eu vejo muita gente buscando aquelas relações do que pode e o que não pode na internet, que não servem hoje, né? Hoje, tudo que se coloca na internet que diz respeito a eleições não é mais simplesmente buscar uma palavrinha mágica. Depende de contexto. Eu costumo dizer que para nós entendermos o contexto do que está sendo dito, para saber se é lícito, se é conteúdo falso, se é conteúdo difamatório, se ele é uma desinformação, não basta analisar as palavras, existe uma questão semântica de contexto. Costuma-se dizer, né? Proibido entrar de biquíni na porta da igreja quer dizer uma coisa, na praia de nudismo quer dizer outra. Exatamente. Então, eu acho que ajudar, inclusive, a passar essas noções de como hoje se interpreta o que pode e o que não pode nessa luta franca que é o período eleitoral, eu acho que é uma coisa que pode agregar valor. Numa das estantes do meu escritório tem aqueles macaquinhos que eu não falo, não escuto, não ouço. Eu estou basicamente isso ultimamente. Dr. Bruno Cristaldi foi o nosso convidado na nossa sala de entrevista no DN2 desta terça-feira, 31 de março. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Está feito o convite, o senhor volta numa outra oportunidade aqui, quando as coisas estiverem mais caminhadas, aí, um pouco mais decididas, para que a gente faça aí várias entrevistas falando sobre esse momento eleitoral. Muito obrigado, Gil. Boa noite, bom trabalho para todos. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos a seguir com Gabi Tricânico, ao vivo, fazendo a sua análise sobre os principais fatos que movimentaram esta terça-feira. Música e informação na palma da sua mão. Muito bem, 18 horas e 33 minutos, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição desta terça-feira, 31 de março de 2026. Para ficar sempre muito bem informado, acesse as nossas redes sociais, aguardandanoticia.com.br. Hora de falar com Gabi Tricânico, ao vivo daqui de São Paulo, com as notícias que movimentaram esta terça-feira, super agitada, com entregas, mudanças partidárias e muito mais informação. Gabi, boa noite, seja muito bem-vinda, Gabi. De onde você fala? Boa noite, Gil. Boa noite a quem nos acompanha aqui na programação da Guardiã da Notícia. Olha, já estava entrando. Eu estou tão acostumada a usar o microfone, usar o lapela, que eu já estava entrando sem o microfone. Olha, eu estou direto aqui da cidade de Mauá, aqui no Grande ABC, mas eu trago primeiro informações de São Bernardo do Campo. Aliás, eu vou começar falando sobre São Bernardo e vou encerrar falando sobre São Bernardo do Campo. A deputada estadual Carla Morando se filiará amanhã no PSD de Gilberto Kassab. Ontem, durante a cerimônia, o ato de anúncio, né, do Ronaldo Caiado, a pré-campanha à presidência do Brasil, eu e o jornalista Leandro Amaral, numa dobradinha, a gente questionou o presidente da sigla, mas ele deu uma titubeada. Vamos colocar o vídeo para vocês acompanharem. Nós estamos examinando todas as principais regiões do estado. O ABC é muito importante. Estaremos amanhã na reunião que vai avaliar todas as regiões, também avaliando o ABC. Tem alguma candidata, mulher, que vai sair deputada, que deve filiar nos próximos dias? Vamos examinar amanhã. Carla Morando é uma possibilidade? Eu acho que é. Ali ele já estava indo para o Alto Tietê. Eu acho que é, ele deu... E aí, no bastidor, ele disse que estaria aqui no ABC realmente, na quarta-feira, então ele realmente não quis contar para gente, mas é isso. E aí fica muito claro o cenário, né? Com o Alex Manente lá no Republicanos, a Carla não iria para o Partido Republicanos, e isso a gente faz uma leitura por conta, né, da conjuntura política aqui da região do Grande ABC. Então, sobraria o PL e o PSD, fizeram aí a escolha, Carla Morando, deputada estadual, que vai disputar a eleição para o seu terceiro mandato, numa dobrada com o seu marido, e deixou hoje a Secretaria de Segurança Urbana da capital, Orlando Morando, que disputa uma vaga pelo MDB a deputado federal. Aí a expectativa é de que seja aí um dos deputados mais votados, segundo o prefeito Ricardo Nunes, é o candidato do Nunes, mas o assunto hoje é a Carla Morando, e que aí já começa a se ventilar, né? Eu costumo dizer o seguinte: para chegarmos em 2028, a gente precisa passar por 2026. Então, é muito cedo para falar em 28. E o assunto hoje é que a Carla Morando, então, está de malas prontas, né, de saída do PSDB e chegada no PSD
de Gilberto Kassab. Um outro grande ato de filiação que aconteceu nessa manhã, e aí a gente tem que chamar a atenção, porque o Partido Podemos, que é presidido pela Renata Abreu, né, a presidente nacional, e agora tem o prefeito de São Bernardo do Campo, o Marcelo Lima, como presidente da sigla estadual, virou o Partido da Causa Animal. Olha só que time de deputados que eles devem lançar. Tá aí o delegado Bruno Lima, que desembarcou mesmo lá do Partido Progressista, estava namorando com o MDB, acabou desistindo. A Renata conseguiu, o Bruno, que teve aí quase 500 mil de votos na última eleição. A causa animal realmente ela é apelativa, né? A gente sabe que as pessoas têm cada vez mais votado em candidatos que cuidam, né, que fazem um trabalho verdadeiro com os cachorros, e o delegado Bruno Lima tem essa causa aí para si, e junto com ele a gente tem o Felipe Beccari. Ele anunciou ontem nas redes sociais, o Felipe Beccari também, que foi eleito já pelo PSD na última eleição, e agora então está de mudança para o Podemos, já mudou, já está no Podemos, então são dois grandes players que disputam a vaga de deputado federal. Volta na tela aí para eu poder falar mais um pouquinho dessa mega filiação, porque além dos candidatos da causa animal, a gente tem também candidatos e deputados com mandato também da igreja. Você vê aí o Ribamar, que também estava conversando com o Partido Progressista, não foi, optou pela Renata Abreu, deve ter tido ali a Renata. Essa eleição, eu vou dizer, viu, Gil? Ela conseguiu trazer aí grandes players aqui da região do Grande ABC, o deputado federal Fernando Marangoni, acho que também fez uma boa escolha, ir para o Partido Podemos, deixou a federação, né, a União Brasil, e migra, então, para o Podemos. E a gente tem uma surpresa, ele que já foi vice-prefeito lá de São Bernardo do Campo, que é o Frank Aguiar, que então vai novamente disputar aí uma vaga na política. Então você vê aí o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, numa ponta. Na outra ponta nós temos o Rodrigo Gambale, ele que era o presidente da sigla no estado de São Paulo, agora ele é o líder da bancada, passou aí o bastão para o Marcelo Lima, e a Renata Abreu fez um agradecimento nas suas redes sociais para falar da filiação, então, do Marangoni, que é deputado aqui do ABC, o Bruno Lima, o Ribamar e também o Davi Soares, que também é ligado à igreja, além do Frank Aguiar. Tem outros nomes que vão chegar até o próximo dia 4 no Partido Podemos, mas a gente podemos manter muita calma para a gente não se precipitar. Eu quero voltar lá, eu quero continuar falando de São Bernardo do Campo, mas antes, tem aí um vídeo da Renata Abreu para ela falando sobre a filiação do Frank Aguiar. A gente tem aí para rodar? Ele me viu crescer, o Frank começou a carreira dele lá no CTN. É um grande amigo que eu tenho na política. Ele estava lá nos infantes com o Kassab, mas a minha oração é muito mais forte. Então ele acordou aqui com o Marcelinho, o Marcelo em cima dele, ele fugindo da gente, né, mano? Mas Deus é tão bom que sacanearam ele lá, e claro, né, como Deus é podemista, ele está no Podemos hoje para fazer o nosso... Obrigada, Frank. Deputada federal Renata Abreu e presidente do Partido Podemos, então é um timaço, viu? Pelas contas que eu fiz aqui no bastidor, Gil, o Podemos deve fazer pessimista, uns 8 deputados federais. Agora, pensando grande, né, a loucura, né, da política que a gente escuta por aí, o Podemos vai fazer uns 11 federais. Eu não acredito, eu sou sempre pessimista, eu sempre penso ali no mínimo, mas se fizer mais, que bom para eles, né? Mas a gente está aqui para noticiar, para informar e para trazer essas informações de bastidor. Ana Carolina Serra, esposa do prefeito Paulo Serra, está no seu primeiro mandato de deputada, estava afiliada ao Cidadania e agora, daqui a pouquinho, na Lesp, vamos colocar a foto da deputada, que foi uma primeira-dama brilhante lá em Santo André, levantou o Fundo Social, que é a Ana Carolina Serra, vai para o partido do marido, o PSDB, presidido pelo ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra. Coloca o Paulo Serra aí na tela, porque eles devem fazer também uma dobrada, os dois, Paulo Serra e Ana Carolina, Paulo Serra federal, Ana Carolina estadual, apesar do Paulo ainda não ter anunciado, porque ele vem pontuando, mesmo que com 1, com 2, com 3% na pesquisa ao governo do estado de São Paulo, tudo indica que Paulinho será
candidato a deputado federal. Então, teremos aí 2 dobradas familiares aqui na região do Grande ABC. Paulo Serra com Ana Carolina pelo PSDB, ambos, né, no mesmo partido, e Orlando Morando no MDB e Carla Morando no PSD a partir de amanhã. Vamos voltar lá para São Bernardo do Campo, porque mais cedo eu trouxe a informação que o deputado federal Alex Manente, que havia assumido recentemente a presidência nacional do Cidadania, mas ele filiou ontem com o Hugo Mota no Republicanos, e eu fiz uma apuração aqui em São Paulo, e essa apuração cravou que ele já estaria filiado, e agora vou fazer mais uma aposta, tá, Gil? Júlio Fusari, vereador, candidato a deputado estadual lá de São Bernardo do Campo, também deve filiar amanhã no Partido Republicanos. Pode ser que mude, né? Mas a informação que eu tive de bastidor é que teremos aí essa dupla em São Bernardo do Campo pelo Partido Republicanos. Júlio é vereador da Câmara Municipal, vai disputar uma vaga, já disputou, salvo engano, na última eleição. Então agora teremos aí mais um que está de mudança de partido. Não tem janela para vereador, mas ele é do Cidadania, que é o partido no qual o Alex Manente presidia, então devem ter feito ali um acordo. Enfim, o Julinho também está com as malas prontas para disputar as eleições para deputado estadual e provavelmente deve fazer essa dobrada com o Alex Manente. Olha, São Bernardo do Campo, eu esqueci de mandar a foto aí para vocês, mas volta aqui para mim, teremos também uma dupla do governo Marcelo, que é o Fran Silva e o Ivan, ambos também do Podemos, vão disputar federal e estadual. Eu não consegui ainda apurar presencialmente com o Ivan, conversei rapidamente com ele por telefone, mas está cravado isso, serão os candidatos do governo. O Fran deve voltar amanhã para a Câmara Municipal e o Ivan também, né? Porque o Ivan é o secretário de governo do prefeito Marcelo, então eles devem estar deixando seus cargos, o Fran é secretário de esportes, voltam para a Câmara para começar a organizar a campanha deles aí nessa dobradinha. Vamos ver como é que será ali a guerra, né, dos gigantes em São Bernardo do Campo nessas eleições, porque só ali no meu radar eu vi que o Marcelo deve ter 4 candidatos que ele deve ajudar ferronhamente na cidade de São Bernardo do Campo, então essa eleição não está para brincadeira. Esqueci também de falar, Gil, volta a foto lá da filiação do Podemos, porque eu me recordei, agora eu vi o Jorginho Mota, lá de Guarulhos, ele está aqui, ó, pertinho do lado do prefeito Marcelo Lima. Ele foi vereador, foi o primeiro vereador autista eleito no Brasil no último mandato, né, de 2020 a 2024. Ele não conseguiu a reeleição, ele é autista, tem um trabalho com a causa autista, e agora, então, ele se filia também ao Partido Podemos e sai nessa disputa. Acho que por hora é isso, essas são as informações. Não vou me estender muito, senão eu fico também sem assunto para amanhã. Estou preparando uma reportagem para falar sobre a chapa do Partido Progressista, porque saiu todo mundo de lá, mas fiz uma apuração rápida aqui com o presidente Maurício Neves, né, que é também deputado federal, disse que o partido faz 4. Quero dar uma olhadinha nessa chapa e trazer as informações, porque eu sinto que deu uma esvaziada. Todos os grandes players saíram de lá do Partido Progressista, o delegado da Cunha, o delegado Bruno Lima, que eram ali grandes representantes ali de uma parcela razoavelmente. Por exemplo, o Bruno Lima fez a cadeira dele sozinho, o da Cunha também. Então, quero entender como é que vai ficar o Partido Progressista nessa federação, porque senão vai acabar sobrando tudo lá para a União Brasil. Gil, o que você acha? Bate um papo aqui comigo. Ô, Gabi, sabe que de tudo isso que você me falou, sabe o que me fez lembrar? Sabe aquelas cidades do interior que tinha aquela briga de famílias pelo poder, ou da prefeitura ou do governo? Nós vamos ter no ABC a família Serra e a família Morando em busca. Agora, se os 4 conseguirem cadeiras, São Bernardo vai ser privilegiada aí nessa questão de representatividade, tanto na Alesp como na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Vai ser uma briga forte e o ABC está com um grupo muito forte. Há pouco conversávamos aqui numa entrevista com o Dr. Bruno Cristaldi, ele falava justamente sobre essa mudança partidária, a janela que está se fechando, citou a questão de vereador não precisar, não tem janela para vereador e tudo mais. E ele citou essa importância que os partidos buscam de ter verdadeiros
craques, vamos assim dizer, né? Pessoas de nome forte politicamente falando, para que os partidos tenham mais condições e tenham mais cadeiras à disposição de acordo com o resultado das eleições. Então, tendo essas pessoas fortes em suas representatividades. Agora, você não acha muita mudança de partido, não, Gabi? Você fez aí uma análise, você citou tantos partidos, tantas mudanças. Não está tendo muita mudança, não, em cima da hora? Como é que você vê isso aí, Gabi? Sem TP, né, Gil? Só com a minha memória RAM. Costumo dizer que, olha, essas apurações... Podemos, PSDB, para cá, para lá, mas, de qualquer forma, é muita mudança de partido. É muita mudança de partido que se faz necessário. Por quê, Gil? Porque essa será uma eleição pé no chão. Essa será uma das eleições mais duras da história da política e nenhuma eleição é igual à outra. Antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com uma fonte, batendo um papo, que, aliás, amanhã também teremos informações. Faltou falar do Átila Jacomuzzi, viu? Átila ainda não decidiu também para onde vai. Então, temos aí também no bastidor a conversa da ex-mulher dele, Andréia Rios, que parece que também deve ser candidata. Então, amanhã, de manhã também teremos aí bastante informações, porque eu estava com uma fonte aqui em Mauá, para saber um pouquinho de como é que vai ficar o cenário aqui também na cidade. Mas esse troca-troca, ele existe, Gil, por quê? É importante, né? A escolha do partido pro candidato é de extrema importância, porque ele faz a conta ali de quantos votos ele projeta na sua campanha. Então, em qual partido ficará mais fácil dele ser eleito? É o que eu disse. Ficarão candidatos de 90 mil votos para deputado estadual fora da cadeira. E digo mais, para deputados federais também. E aí, eu vou voltar lá no começo, quando a gente começou a falar de eleição na Guardiã, apesar da gente falar de política quase todos os dias, temos aí 2 milhões de votos flutuantes de Eduardo Bolsonaro e de Carla Zambelli. Esses 2 milhões de votos não vão para o PL. Então, eles vão pulverizar. Então, vai ser uma eleição pau a pau ali, ferrenho. Então, o candidato que escolheu o partido errado vai ficar de fora. E aí, depois, não adianta chorar, culpar a assessoria, as lideranças. Essa eleição vai vencer quem errar menos e quem voltar com aquele estilo de campanha tradicional. Nós não temos grandes outsiders e players da rede social aqui no estado de São Paulo nessas eleições. Me corrija se estiver errada. A gente tem a molecada lá, o Lucas Pavanato, que é vereador pelo PL na capital, que disputa a federal, numa dobrada com o Fernando Holliday, a estadual. E só, não tenho visto aí grandes nomes da internet, pode ser que a gente se surpreenda um pouquinho para frente, mas nesse momento a gente está vendo aí os nomes da política tradicional que estão atrelados aí à internet, estão fazendo reuniões, estão andando, então vai ser a eleição real daqueles 5 S's, que é sola de sapato, suor, o S do cifrão, saliva, e qual que é o último S, Gil? Não sei, Gabi. Você me deixou confuso com tanto S. Aí me chamou a atenção 2 S's. O sola de sapato e o cifrão. Esse eu sei que vai. Suor. Saliva. Espera aí. Sola de sapato, suor, cifrão, saliva. Eu não sei. E qual que é o último S que também sumiu aqui? Também não sei qual é o último S. Eu buguei, eu falei tanta coisa que eu buguei, sei, mas daqui a pouquinho eu lembro. Eu não sei meio qual é o último S. Mas, ô Gabi, deixa eu te falar. Você falou dessa importância. Você faz ideia da equipe que os partidos e os candidatos têm que montar de assessoria para fazer essas contas? Simpatia, Gil, simpatia. Ah, é coisa que você tem de sobra, Gabi. Não sei por que você esqueceu. Eu também não lembrava mais. Aliás, eu não tocava nesses 5 S's há anos. Você restaurou um negócio desse aqui que eu já nem lembrava mais. Estava falando da equipe. Você faz ideia da equipe de assessores que esses candidatos e os partidos vão ter que ter competência para não errar, como você disse, quem errar menos é quem vai levar. Lembrando que nós estamos falando aqui de um cenário de deputado federal e estadual. A gente tem 2 senadores para eleger, governador, presidente, deputado federal, deputado estadual. Além de ser muito acirrada, para quem não estudar
até para o eleitor vai ficar difícil de votar. E nós aqui da Guardiã estamos prontos para ensinar o eleitor a votar corretamente ou pelo menos com consciência. Exatamente. Gil, olha, eu vou ficando por aqui, eu vou ver se eu consigo dar um pulinho lá no evento do delegado Eduardo Boigues, porque ele também deve estar de saída, vai renunciar para ser candidato a deputado federal pelo Partido Liberal. Haviam rumores de que ele trocaria a sigla. Eu não acredito, porque eu fiz uma apuração ontem com o Tadeu Candelária, que é o presidente estadual do PL, ele disse que o Eduardo teria, sim, a legenda. O Eduardo deve renunciar para ser candidato a deputado federal numa dobrada com o seu atual secretário de governo, o Marcelo Barbosa, que está afiliado ao Republicanos. E aí eu vou trazer depois as informações, eu vos trarei informações sobre a política do Alto Tietê. E também, amanhã, o governador Tarcísio fará o Caravana 3D no Vale do Paraíba. 3 entregas em Taubaté, uma em Campos do Jordão e depois em São José dos Campos, salvo engano, eu vou dar uma olhadinha aqui na agenda, mas é lá no Vale, vai ter uma... Deixa eu pegar aqui já meu celular, a minha colinha, e já passo para vocês. E depois, lá no Vale, então, terá um encontro com os prefeitos a 1h da tarde. Ó, Caravana 3D... Mentira, o encontro com os prefeitos será lá em Campos do Jordão. Então, são 2 entregas. O descerramento da placa da EMEI, Rodrigo Ataliba, em Taubaté. Visita ao Hospital Municipal Universitário, em Taubaté também. E depois, encontro com os prefeitos do Vale do Paraíba na hora do almoço, porque eles já estão, em pré-campanha, no Campus Hall, a 1h da tarde. Portanto, então, amanhã também teremos novidade. O Tarcísio, tá correndo trecho, viu? Então a gente vai ter muita coisa para fazer amanhã. Tem filiação. Eu tô naquele ritmo, Gil, no ritmo quando você me conheceu, menina, que eu era sua repórter, que eu fazia o boletim de política de 5 minutos e eu estourava. Graças a Deus, agora eu tenho tempo para falar tudo que eu preciso. Você tinha 5 minutos, ficava 40, me deixava louco, era menina realmente e não chegava na hora. Deixava louco 4 vezes num mesmo editorial. Mas de qualquer forma, olha como foi boa essa loucura. Agora, Gabi, tem mais uma questão que a gente não está tocando muito no assunto, mas que seria interessante, eu também vou fazer essa pesquisa. Nós tivemos uma baixa de 21 ministros que estão saindo para poder se reeleger em algum outro cargo e também secretários. Portanto, a gente está tendo muita mudança nas secretarias das cidades, principalmente aqui em São Paulo e no Ministério do Governo. E é bom a gente ficar atentos, porque são pessoas que vão nos representar por algum tempo e a gente precisa saber bem quem serão essas pessoas que hoje, até agora, por exemplo, São Paulo, o Orlando Morando fez um trabalho fantástico frente à Secretaria de Segurança. Assumiu uma delegada, Gil, no lugar dele, uma delegada. Então, nós temos que ficar de olho em todos esses secretários que estão entrando, para saber se eles vão dar continuidade aos trabalhos fantásticos que foram feitos, aos ministros também, enfim, muita coisa está rolando em paralelo que a gente tem que ficar atento. E a Guardiã está aqui, por isso que você voltou mais experiente, mas ainda jovem, com tempo para falar, 24 horas é o seu tempo por dia na Guardiã da Noite. Tá bom ou você quer mais, Gabi? Não, Gil, eu deixo para vocês e eu quero ver nossa moçada também tendo esse olhar apurado para a política, trazendo aí as informações. Vamos formar um time, vamos trazer a molecada para começar a falar de política, porque a política tem que começar na escola, né? A gente tem que saber, a gente tem que estar informado, saber o que está acontecendo, porque são eles que governam o nosso país, mas são os nossos funcionários, né, Gil? Somos nós os pagadores de impostos e que pagamos os salários deles que governam o nosso país. Então, para isso, é preciso nos abastecermos e abastecer a nossa audiência com muita informação. Informação é prestação de serviço e a gente também tem um papel social, assim como jornalistas, né? Eu falo, tem muita gente que não gosta, não assista a Guardiã porque só fala política, não tem problema, gente. Vocês podem ir para outros veículos de comunicação. Aqui a gente traz informação relevante com conteúdo para formadores de opinião, porque a gente acredita, assim, num Brasil melhor. Escutei hoje, Gabi, uma seguinte colocação, que existem tantas informações não verdadeiras circulando por todos os veículos e que as pessoas deveriam procurar veículos sérios e que falam a verdade. Dentre eles foi citado a Guardiã da Notícia,
como um veículo de informação onde você pode confiar no seu conteúdo. E o nosso portal, à medida que os blocos vão saindo, eles já são disponibilizados para que as pessoas possam ficar por dentro de tudo o que acontece. É o jornalismo na hora que ele acontece agora, né, Gabi? Com muitas novidades. Em breve, nós vamos estar atingindo muito mais audiência com as novas entradas que nós estamos por vir aí. Mas isso é segredo, depois a gente conta. Jornalismo regional com alcance global. Uma ótima noite. Esse conteúdo ficará disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br, porque aqui é muito mais que notícia. Obrigado, Gabi. Até amanhã. Bom trabalho, bom descanso. Amanhã a gente se fala de novo. Agora são 18h57. A você que nos acompanhou pelo FM, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos continuar com imagens e também com áudio pelo nosso portal aguardiandanoticia.com.br, também pelo nosso canal oficial do YouTube. A você do FM, você vai ficar com a Hora do Brasil e amanhã nós estaremos logo cedo, a partir das 7 da manhã, com muita notícia com o Fred Júnior no Cidade Dentro da Cidade. Depois das 9, a Fabi Teixeira vem com o DN1 e muita informação durante todo o dia. Nós estaremos de volta com o DN2 às 5 da tarde pelo FM. Até logo, até amanhã. No nosso portal, continuamos daqui a pouquinho. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Às 19h07, agora já 8 minutinhos. Você que nos acompanha pelo nosso portal aguardiandanoticia.com.br, vamos então às informações agora de Ferraz de Vasconcelos. Lá, oficinas de artesanato na Biblioteca Municipal José Anderê tem transformado a vida de moradoras. Mas, mais do que técnicas de macramê, crochê e pintura, o projeto promove acolhimento, bem-estar e novas perspectivas a todas as participantes. Trata-se de uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades e também do fortalecimento de laços comunitários. Entre linhas e tecidos, florescem histórias de superação na cidade. Acompanhe todos os detalhes sobre o projeto na reportagem de produção da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na tela do DN2. Eu vim para aula aqui de macramê quando eu fiquei viúva. Aí eu passei, vi a placa e falei, eu vou, porque eu fiquei sozinha, minhas 2 filhas casadas, meu esposo não estava mais comigo, né? Eu estava só morando sozinha. E eu vim, para mim foi maravilhoso. Me tirou de uma possível depressão que eu poderia ter, né? Porque lá eu fiz muitas amigas, muitos passeios que a prefeitura proporcionou pra gente. E como minha mãe precisa de alguma atividade, aí eu peguei e falei, não, eu preciso colocar ela engajar ela em algum lugar. E a terapia do macramê pra mim é uma distração, porque eu saio do meu foco, ela também sai do foco dela e vem pra cá. Aí pra cá parece um refrigério. Olha, só de fazer esses pontos aqui eu tô super encantada de ver. Eu tô aposentada há 10 anos. Você fica ociosa sem o que fazer, aí eu fui procurar um macramê. Tem reuniões em família, aniversário, eu dou alguma coisinha. Hoje em dia eu sou uma outra pessoa, mais alegre, mais feliz, mais comunicativa. A gente encontrou aqui uma família. E hoje em dia o macramê para mim é até uma fonte de renda, porque vendo também minhas peças, né? E estar com todas essas mulheres, né, vendo elas felizes, aprendendo, na primeira aula já sai com uma peça, eu ensino elas a fazer e elas aprendem a fazer uma peça na primeira aula e isso é muito gratificante. No próximo bloco vamos falar sobre ABC. Intervalo, música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Grande ABC. Muito bem, 19h16. Vamos para Ribeirão Pires.
A Torre de Miroco agora integra o Guia Turístico das Religiões Orientais do Estado de São Paulo, reforçando a vocação da estância turística para experiências que unem espiritualidade, cultura e contemplação. Um reconhecimento que valoriza a identidade do município, atrai visitantes e fortalece o turismo sustentável na cidade. A reportagem é da equipe de comunicação da Prefeitura de Ribeirão Pires e você confere agora com exclusividade na tela do DN2. A Torre de Miroco, um dos pontos turísticos mais impressionantes de Ribeirão, agora faz parte do Guia das Religiões Orientais do Estado de São Paulo. Reconhecimento que não veio por acaso. Tudo começou com um simples olhar, quando o reverendo Minoru Nakahashi visitou o templo Horyo, lá no Japão, e trouxe esse sonho para cá. Sonho que atravessou oceanos, mobilizou pessoas e ganhou forma aqui em Ribeirão. O projeto de 5 andares segue padrão milenar japonês, sem utilização de pregos e parafusos. E possui milhares de telhas douradas, inspiradas na oração de Zengen Sanji. Finalizada, se tornou espaço que convida ao silêncio, à pausa, à contemplação. Dentro da torre, a presença de Kanon, símbolo da compaixão, reforça esse encontro com o sagrado. Hoje, Ribeirão Pires está entre as 8 estâncias turísticas mais bem avaliadas do estado de São Paulo. Quando espaços assim ganham reconhecimento, a cidade também ganha destaque. Nós estamos hoje aqui para agradecer a inclusão da Torre de Miroco no Guia de Turismo das Religiões Orientais do Estado de São Paulo. Estamos muito felizes por fazer parte desse projeto, que acreditamos ser algo que vai integrar as pessoas de diferentes culturas e trazer a elas novos conhecimentos. Agora fica o convite: conhecer a Torre de Miroco e viver de perto a cultura e a história do Japão, aqui de Ribeirão Pires. Então o convite está feito para você que mora na região de Ribeirão Pires, ou se não, vai lá porque vale a pena o passeio. Ainda dentro da região do ABC, nós vamos agora para Mauá, porque olha só o que aconteceu. Negligência da Enel, moradora de Mauá, sai para trabalhar e fratura maxilar em fios jogados. A nossa jornalista Gabriele Tricânico esteve lá na região durante esta manhã e conversou com um vereador que fez uma moção de repúdio contra a empresa no parlamento. Vamos acompanhar então direto de Mauá para a tela do DN2 a Gabriele Tricânico conversando com o vereador. Pode rodar. Para você que acompanha a Guardiã da Notícia, mais uma edição do Câmara em Pauta aqui em nossa programação, o vereador Denis Caporal. E olha só, vereador, obrigada por ter aceito conversar aqui conosco, vem um pouquinho mais pertinho de mim. Quero que você conte e relate para a gente o que aconteceu com a munícipe mauaense que fraturou, né, o buco maxilar, né, e o nariz, tropeçando nos fios que são de responsabilidade da Enel e que agora... Quem que vai se responsabilizar? Conta a história pra gente. Boa tarde, Gabi. Gostaria de agradecer aqui por poder estar participando, né, a todos os internautas aqui, a todos que acompanham o Jornal Guardiã da Notícia. Foi a situação que a munícipe, ela estava andando lá na rua Cícero Campos Pova, estava indo trabalhar. E aí ela tropeçou no fio. Foi até o Hospital Nardini, né, onde constatou que ela fraturou o nariz. E aí, no outro dia, ela não conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Eu fui com ela até o 2º DP, fizemos o boletim de ocorrência, né? E lá, né, fizemos o boletim de ocorrência. E ontem, né, ela entrou em contato comigo novamente. Ela fraturou também o maxilar. Então, vai ter que fazer a cirurgia no maxilar. Né? Nós fizemos uma moção de repúdio para a Enel, né? Tem um boletim de ocorrência aqui, tem todos os documentos. Conversei com o presidente da Câmara para poder ver que, de fato, podemos tomar uma ação, porque são vários fios espalhados na cidade, né? E se fosse uma pessoa com a idade mais avançada, poderia chegar até a óbito, né? Então... Só para quem está acompanhando a gente, no download da notícia, 2ª edição, a cidade de Mauá, esse problema com a concessionária, com a Enel, já é um problema muito antigo. Essa questão dos fios, o vereador tem feito fiscalização na rua, tem visto quais são mapeados, quais são as ruas que estão com esses fios jogados? Sim, são várias ruas, diversas ruas. A gente passa por PROCON também, acionei também o PROCON
né? Mas a Enel, ela não cumpre, né, a função dela, que é fiscalizar, né, que ela tem a concessão dos postes. Então são diversas ruas na cidade, se passar qualquer rua aí tem fio caído, né? Então assim, a gente vem trabalhando nesse sentido, só que muitos fios espalhados pela cidade. Você pode mostrar aqui pra gente como é que ficou a situação da Munícipe? Como é o nome dela, vereador? Ela chama Patrícia, né? Vou mostrar aqui, aqui tá, ela fraturou aqui o nariz. Ó, vamos colocar aqui pertinho, nariz fraturado. Isso. Caiu, né? Ela caiu, fraturou o nariz. Também... Tava indo ao trabalho, tinha acabado de acordar, saindo para trabalhar. Isso, né? E aí ela fraturou o nariz e ontem, né, ela entrou em contato novamente, passou no Nardini, né? Aí fraturou também o maxilar, né? Aí ela tá afastada do emprego, nós temos um boletim de ocorrência, eu fui com ela, né, fazer o boletim de ocorrência lá no 2º DP. O que consta nesse boletim de ocorrência? Consta, né, que ela estava indo trabalhar e no caminho tropeçou, né, tem as testemunhas lá, tropeçou no fio, porque o fio estava enrolado, ele descia do poste assim, estava enrolado no fio e no chão. Aí tropeçou, veio a cair e a fratura também no nariz, né? Veio constar no boletim de ocorrência, porque ela não conseguiu fazer o boletim de ocorrência online, e eu fui com ela no 2º DP. Agora, o que a gente pode esperar? Qual vai ser o papel da municipalidade, do parlamento, em apoio a essa munícipe? Então, nós já fizemos uma moção de repúdio, né? Conversei com o presidente da casa, né? Porque tem uma comissão aqui em andamento, para ver se convocamos a Enel, né? Porque isso é muito perigoso, né? Além da principal é a segurança, né? Então podia ser uma senhora aí de idade e vinha a óbito porque ela fraturou o nariz, né? Então o parlamento aqui, conversei com o presidente, vai estar tomando essas medidas, convocando a Enel aqui para prestar os devidos esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando, o vereador traz as informações para a gente, então, da situação da Munícipe, porque é isso, né? O vereador está aqui para ajudar a população, fiscalizar e ver tudo que está acontecendo de ruim, esse é o papel do vereador, né? É isso mesmo, enquanto parlamentar nós estamos aqui, né, sempre para defender os munícipes. E você continue ligado nos nossos boletins do Câmara em Pauta, na FM 82.3, aguardiandanoticia.com.br, em multiplataformas. Eu sou a Gabi Tricânico, aqui direto da Câmara Municipal de Mauá. Horas 24 minutos, próximo bloco, vamos para o litoral. Intervalo. Download da notícia, 2ª edição. Litoral Norte. Esporte e solidariedade marcaram o primeiro torneio Vetera Beach de voleibol. Isso tudo aconteceu nesse final de semana na Arena do Camaroeiro, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Realizado em parceria com o Tiampaizão, o evento reuniu mais de 150 atletas em disputas que celebraram aí a integração e a qualidade de vida. Além da promoção da mobilidade na região, a iniciativa arrecadou alimentos e doou uniformes para incentivar novos talentos locais. O futevôlei reafirma assim seu papel de fortalecimento dos vínculos comunitários e da prática esportiva na cidade. A reportagem é da TV Câmara de Caraguá e você acompanha agora aqui na tela do DN2. A Arena do Camaroeiro, em Caraguatatuba, foi palco do primeiro torneio Vetera Beach em parceria com o Tiampaizão. O evento reuniu atletas e público em um dia de muito esporte e lazer. O evento movimentou a cidade ao longo de todo o dia, reunindo mais de 150 atletas em diferentes categorias. Esse evento ele é um campeonato que acontece em São Paulo, né? Ele já é de origem de São Paulo. E o presidente do Vetera, que é o evento, ele é meu aluno quando ele vem para Caraguá. Então, assim, a gente conversando na temporada, ele falou: paizão, o que você acha da gente trazer o Vetera pro litoral? Eu falei: vamos pensar nessa ideia, né? Aí a gente bolou, virou Vetera Beach. Aí já falei: vamos ver se vai dar certo. Aí tá acontecendo. Graças a Deus a gente está conseguindo reunir todo o público, desde criança ao idoso, incentivando cada vez mais. Então, assim, o esporte de areia
traz muito benefício. Então é isso, acho que a gente está conseguindo atingir o objetivo, que é mais isso, interagir a galera toda pra gente. Combinei com o pessoal, tipo, não foi nem na inscrição do campeonato. Eu quis assim, com conversa com o Biro, que é o presidente do Vetera, Biro, vamos falar pro pessoal, quem vier pro evento, que vai ter samba depois, no meio do evento vai ter samba, tem passeio de barco à vela aqui também. E tudo de graça, então a gente pediu o quê? Uma colaboração, quem pudesse trazer 1 quilo de alimento pra gente, e o pessoal abraçou essa ideia. O futevôlei tem se destacado como uma modalidade que vem tirando muitas pessoas do sedentarismo, além de despertarem novos participantes, o interesse e o amor pelo esporte. Eu tive vontade de começar a fazer um esporte, porque eu era sedentária, não fazia nada, aí eu resolvi entrar pro time Paizão. Faz um pouco mais de 1 ano, e os benefícios foram que eu emagreci, eu criei uma rotina e criei uma paixão pelo esporte que eu não tinha. Os vencedores da categoria Master, Nelinho Rodrigues e Leonardo Rocha, destacaram a emoção de conquistar o título e a satisfação de participar do torneio. Sensação maravilhosa ser campeão, né? Sempre é bom ser campeão, principalmente aqui na praia. Primeira vez que eu jogo na praia, tem a dificuldade do vento, né? E agradecer ao pessoal de Caraguá pela estrutura, tá maravilhosa, o lugar é maravilhoso. Só agradecer aí. Obrigado. Maravilhosa a sensação. A gente aqui na praia, junto com o meu parceiro Nelinho. A gente em São Paulo faz alguns campeonatos juntos há algum tempo. E a gente chega em alguns, né, enfim. Mas a sensação de estar aqui na praia com vocês, uma estrutura maravilhosa, a Vetera Beach junto com o Paizão. Então é muito gratificante. Obrigado aí para todo mundo e parabéns pela estrutura. A organização também promoveu a arrecadação de alimentos para instituições de caridade e doação de uniformes de futevôlei, incentivando assim novos atletas e reforçando os benefícios do esporte, como saúde, qualidade de vida e integração social. E olha só, já que a gente está falando de esportes, Brasil e Croácia reencontram-se hoje em Orlando no último teste da seleção antes da convocação para a Copa do Mundo. O amistoso, que ocorre logo mais às 21h, marca a estreia do novo uniforme brasileiro sob o comando de Carlo Ancelotti. Com 5 mudanças na escalação, o técnico promove os retornos de Marquinhos e Bento, além da entrada de João Pedro no ataque. A partida é a oportunidade final para os ajustes no grupo que buscará o título mundial. Depois da sapatada que nós levamos da França, vamos ver se contra a Croácia o Brasil dá uma desencantada. Vamos para o Litoral Sul? O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, realizou visita técnica ao Guarujá para vistoriar o local do primeiro museu subaquático do Brasil. O projeto inovador, existente em apenas 10 lugares no mundo, contará com 15 esculturas submersas que unem arte e preservação ambiental. Ao lado do prefeito Farid Madi, o secretário destacou que a iniciativa, apoiada pelo governador Tarcísio de Freitas, deve consolidar o Estado como referência internacional e fortalecer o turismo sustentável na região. Na tela do DN2. Guarujá, hoje fazendo uma visita técnica com o nosso time da Setur, com o prefeito Farid, o nosso secretário de turismo do Guarujá, o Aildo. Esses times, conjuntamente com o apoio do Fórum Náutico Paulista e outros parceiros, nós fizemos essa visita ao local onde está implantado o nosso centro de visitação subaquática, onde estão esculturas, em número de 15, instaladas e que será inaugurado, será entregue para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, porque só existem 10 centros de visitação como este no mundo inteiro. No Brasil é o primeiro, na América do Sul é o primeiro. E ele será inaugurado com um mergulho inaugural do nosso governador Tarcísio de Freitas, que, aliás, é mergulhador profissional. Então, hoje, uma belíssima visita técnica aqui. Eu estou muito animado e entusiasmado. Quero parabenizar todo o time da Setur através da Coordenadoria de Turismo e agradecer a parceria de todos, desde a Fundação Florestal, a Marinha do Brasil, a SPU, CETESB, todos aqueles que participaram, associações, os pescadores, as empresas que atuam com mergulho aqui na região. Enfim, hoje é um dia para comemorar, mas festa mesmo
vai ser no mergulho inaugural com o governador Tarcísio de Freitas. Valeu, parabéns Guarujá, parabéns São Paulo. Viva o turismo. 9 horas e 33 minutos. Próxima parada, Vale do Paraíba. Intervalo, já voltamos. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Na 12ª sessão ordinária realizada na Câmara de São José dos Campos, os vereadores aprovaram 8 projetos por unanimidade. Entre os destaques, avançam propostas para implementação do Programa de Segurança Escolar Fugir, Esconder e Lutar, e a criação de uma rede de prevenção e tratamento da endometriose no SUS. Também recebeu aval o reconhecimento de manifestações cristãs como patrimônio imaterial, respeitando-se a laicidade do Estado. Na infraestrutura, também aconteceu aí a autorização do estudo para instalação de coberturas e assentos prioritários em pontos de ônibus. Devido ao feriado de Páscoa, a sessão de 2 de abril foi suprimida e 7 projetos da pauta acabaram sendo adiados. Os detalhes você confere agora a seguir na reportagem da TV Câmara de São José dos Campos. A Ali coloca para você na tela do DN2. 8 projetos foram aprovados durante a 12ª sessão do ano. Entre as propostas estava a matéria do vereador Fabião Zagueiro, que prevê a implementação do programa FEL, Fugir, Esconder e Lutar, nas escolas municipais. O objetivo é preparar a comunidade escolar para situações de ameaça extrema, como invasões e atentados. O vereador Fabião Zagueiro ainda teve outro projeto aprovado, este na área da saúde. A proposta autoriza criar na cidade um programa de prevenção e tratamento da endometriose, oferecido pelo SUS. A iniciativa inclui exames, acompanhamento médico e campanhas de orientação. A religião também foi foco de um projeto aprovado de autoria do vereador Lino Bispo. A matéria reconhece as manifestações culturais de matriz cristã como patrimônio cultural e material do município. O texto ressalta que a medida não prejudica a valorização de expressões de outras matrizes religiosas, filosóficas, étnicas ou culturais, respeitando o pluralismo, a diversidade e a laicidade do Estado. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Renato Santiago. A proposta autoriza a realização de estudos de viabilidade para instalação de cobertura nos pontos de ônibus do município. O projeto prevê cobertura resistente para proteção contra chuva, radiação solar direta e assentos adequados, incluindo espaços prioritários para idosos, gestantes, obesos e pessoas com deficiência. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram 4 projetos para a denominação de ruas e espaços públicos e decidiram pela supressão da sessão do dia 2 de abril em virtude do feriado da Páscoa. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. 19 horas e 38 minutos. Próxima parada, Florianópolis, Santa Catarina. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Santa Catarina. Santa Catarina. Em parceria com o Portal Mídia Brasil, vamos agora aos destaques de Santa Catarina. A cidade de Itá, no oeste catarinense, destaca-se como um destino que une história e renovação em paisagens de tirar o fôlego. O município reinventou-se, oferecendo hoje um clima tranquilo e variadas experiências para quem busca desfrutar do lazer com calma. Com cenários que preservam aí a memória local e a infraestrutura moderna, a região consolida-se como parada obrigatória no roteiro turístico do estado. A reportagem mostra como a combinação da natureza e cultura transformam aí a experiência dos visitantes. Na tela do DN2. Dá para acreditar que Itá ficava aqui? As torres da Igreja Matriz São Pedro continuam de pé, só que agora em meio às águas do Rio Uruguai. A cidade foi reconstruída no alto por causa da usina hidrelétrica e desde então é um destino único. E se tem um lugar que mostra tudo isso de cima, é o Mirante Caracol. O acesso é feito em espiral. No caminho já dá para ir curtindo a paisagem.
Também vale visitar o Itaé, parque de aventura mais completo do oeste catarinense, com uma das maiores tirolesas da América do Sul, bike aérea e muito mais. Os parques termais são outra atração imperdível. Águas quentinhas entre 28 e 32 graus, perfeitas para relaxar. E falando em água, Itá tem a primeira praia fluvial do Brasil a conquistar o selo Bandeira Azul. Então, vem ver como a cidade é cheia de surpresas. Itá, de braços abertos esperando por você. Muito bem, vamos agora para mais um rápido intervalo. Na volta, na reta final, vamos falar de Salvador. Intervalo, música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Bahia. E antes de encerrar o DN2 desta terça-feira, vamos à última informação. Nos 477 anos de Salvador, comemorados no último domingo, dia 29, o subúrbio ferroviário destaca-se como território da história, resistência e força trabalhadora. A chegada do VLT promete transformar a mobilidade na região, garantindo aí mais dignidade e qualidade de vida aos moradores. O projeto de transporte valoriza as tradições locais e impulsiona aí a rotina de quem, como as marisqueiras, move a economia da capital baiana. Trata-se de um marco para a infraestrutura urbana que respeita a identidade cultural da comunidade. Acompanhe os detalhes desta entrega histórica. A reportagem é da equipe de comunicação do governo da Bahia. E você confere agora em nossa última reportagem na tela do DN2. Quem é do subúrbio sabe, esse lugar aqui faz parte da história de Salvador. Aqui é um território ancestral, cheio de luta e resistência. É daqui que saem milhares de pessoas todos os dias para trabalhar, estudar, cuidar da família e correr atrás da vida. E menina, não é que o VLT tá chegando mesmo? Agora o subúrbio está vivendo uma transformação que vai mudar tudo. O VLT vai fazer a galera do subúrbio chegar em diferentes pontos da cidade com um transporte rápido e confortável, dando um adianto na vida de quem mora por aqui. A gente que é do subúrbio sabe o tempo que demora para chegar em outros pontos da cidade. A gente sabe a batalha diária, que é chegar e voltar do trabalho. E finalmente tá chegando um transporte de qualidade para nossa população. E detalhe, o VLT também vai contar com um espaço pensado para as marisqueiras, valorizando o trabalho e a tradição de quem vive dessa atividade por aqui. Esse é mais um investimento do governo do estado da Bahia que vem ampliando e melhorando o deslocamento do nosso povo, trazendo transportes eficientes para nossa população. A gente sabe, né, que quando o governo melhora a mobilidade, melhora a vida de muita gente e de muitas famílias que fazem Salvador acontecer todos os dias. Salvador está completando 477 anos. Parabéns, Salvador! E o lema é Vai, Salvador! Muito bem, às 19 horas e 46 minutos, acabou, minha gente. Fim de papo. Fechamos aqui o download da notícia, segunda edição, do último dia de março, 31 de março de 2026. Obrigado, equipe. Obrigado a todos vocês. Tchau, até amanhã, pessoal. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Tá tendo
problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.